Colocaram aqui? Ah, colocaram. Pronto, vamos lá. Gênesis 26, do versículo 12 em diante, que diz assim: Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por um, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Possuía tantos rebanhos e servos que os filisteus o invejavam. Estes tamparam todos os poços que o servo de Abraão, pai de Isaque, tinha cavado na época, enchendo-os de terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai da nossa terra, pois já é poderoso demais para nós. Por isso Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar, e ali se estabeleceu. Verso 18. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhes os nomes que seu pai lhe tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de quê, igreja? Ezeque. Pronto, grava aí, Ezeque. Porque discutiram por causa dele. Então os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso o chamou de Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. E deu o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Beceba, e naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o seu Deus, o Deus do seu pai, Abraão. Não tema, porque estou com você, e o abençoarei, e o multiplicarei os seus descendentes, por amor ao meu servo Abraão. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. E ali armou acampamento, e os seus servos cavaram outro poço. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te louvamos mais uma vez, Senhor, por tudo que já aconteceu aqui. E agora, Senhor, eis a tua palavra. Tu sabes exatamente, Deus, como foi esse ano de 2025 para cada um dos teus filhos que aqui chegaram. E que essa palavra, Deus, ela vá de encontro aos nossos corações, revelando o que de verdade o Senhor quer para cada um de nós em 2026. E assim, Deus, abençoa grandemente os teus filhos. E que essa palavra, de uma forma muito simples e muito clara, encontre lugar em nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, poder sentar. O livro do Gênesis, amado, ele fala muito sobre os pais da fé. Ele fala de Abraão, fala de Isaque, fala de Jacó. Embora tenha menos destaque para Isaque, a qual nós vamos meditar essa noite. Ele fala 12 capítulos, esse livro do Gênesis, 12 capítulos, ele relata sobre Abraão. Todo esse livro. 7 capítulos sobre Jacó. E apenas só 3 capítulos fala sobre Isaque. Ou seja, amado, Isaque se revela nesse texto como um homem muito especial, muito disciplinado, muito calmo, um homem que tinha realmente um foco. Isaque, qual o nome? O que significa Isaque? Isaque significa riso. Nome de quem? Nome de quem? Certo. Tu me atrapalhar mais uma vez, eu vou lá para cima.
Tá bom, beleza, vamos lá. Isaac, amado, significa riso. Ele ri, filho da alegria. Isso significava e significa o nome Isaac. Talvez pelo episódio que o anjo deu a notícia, né? A Sara, que ela ia engravidar. E o texto diz que, onde ela deu uma risada, esnobando do anjo, e acredito que Deus cumpre a promessa, e ela dá a luz a um filho, e o nome dele é Isaac. Isaac é resultado de quê? Isaac, amado, era o resultado de uma aliança que Deus tinha feito com Abraão. Isaac fazia parte dessa aliança. Toda aliança que Deus fazia com alguém, sua descendência, a sua família, participava dessa mesma aliança. E Isaac fazia parte dessa aliança. A Bíblia diz que Abraão morre e deixa para o filho o quê? Uma herança. Que herança era essa? Para os nossos dias não valia muita coisa, porque ele deixou poços, cacimbões, né? Poços. No contexto de Isaac, esses poços aqui, ele era imprescindível, era necessário, tá? Para quê? Para a sobrevivência pessoal. Então era algo de muito valor, algo que mexia com os negócios, mexia com a prosperidade de quem realmente tinha esse poço, os poços. Ou seja, no deserto, a água ali era mais valioso do que ouro. Então, os poços que seu pai tinha deixado atraía riquezas. Por conta de quê, pastor? Por conta do gado, das ovelhas, dos rebanhos, dos servos. Isaac aqui mostra nesse texto que, embora vivesse sob perseguição, ele tinha consciência de uma coisa: uma promessa estava sobre ele. Ele fazia parte dessa aliança. Ele passasse por toda essa perseguição, ele tinha consciência de uma coisa: tinha uma promessa sobre ele. E essa promessa foi baseada na aliança que Deus fez com o seu pai. Hoje, amado, em pleno século XXI, nós precisamos ter esse mesmo sentimento aqui, desse homem. Nós estamos debaixo de uma promessa. Amém, igreja? Estamos debaixo de uma promessa. Promessa essa sobre as nossas vidas. Então, isso aqui mostra para nós que o fato de termos uma promessa, isso não nos isenta de maneira nenhuma de passar pelo deserto. Porque Isaac tinha promessa, mas ele passa pelo deserto. Ter promessa não nos isenta de perseguição, não nos isenta de tribulação. Mas é claro que a bênção de Deus está aonde nós estivermos, por causa dessa promessa. É essa promessa que nós temos. O fato de Isaac ser tão abençoado, a Bíblia diz que provoca inveja aos filisteus. E é a partir daí que ele começa a ser perseguido. Para onde ele vai, os filisteus começam a persegui-lo. A Bíblia diz que ele é expulso da terra onde ele habitava. Isso tudo debaixo de uma promessa. Ele é expulso onde ele habitava. E a Bíblia diz que Isaac foi morar em Gerar, por conta de uma grande fome que se deu ali na terra onde ele morava. Isaac foi expulso pelos filisteus e foi morar em Gerar, no vale de Gerar. Tudo isso porque estava debaixo de uma promessa. Tudo isso porque causou inveja aos filisteus. Ele é expulso e vai morar no vale de Gerar. Isso aqui me ensina, amado, que em 2025, algumas pessoas, inevitavelmente, passou por algum vale. Ou está passando por algum vale ainda, né? Que estamos em 2025 ainda. Vale esse, amado, que pode ser, uma enfermidade, uma situação financeira, uma crise conjugal, uma crise, entre filhos, aí vai. Agora, amado, olhando para esse texto, entenda uma coisa.
O segredo da bênção de Deus em nossas vidas não depende do lugar que nós estamos, se é no deserto ou no vale, mas da promessa que nós recebemos da parte de Deus. Amém? A bênção de Deus está baseada na promessa que nós recebemos da parte de Deus. Em Gerá ou no vale, Deus estará conosco e não deixará cada um de nós. Assim como não deixou em 2025. Vocês lembram da palavra do Senhor para Josué? Chega um momento que Josué se sente só. Josué capítulo 1. O Senhor fala claramente: não temas porque eu sou contigo. Eu não te deixarei, não te abandonarei. Seja forte e corajoso. Eu estou contigo. Esse homem foi perseguido por muito tempo pelos povos que foram deixados. Ele estava debaixo de uma promessa. Isso aqui nos mostra claramente: quem tem promessa de Deus não briga por poço, porque da parte de Deus já recebeu águas vivas, manancial de águas. Quem tem promessa de Deus não vai brigar por poços, e foi isso que ele fez. E eu quero meditar sobre alguns minutos com vocês, sobre a vida de Isaac, tá? Foi baseada nesse texto aqui. Vamos lá, versículo 18, olha o que o texto fala. Capítulo 26, lá no versículo 18, que diz assim: Isaac reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu, e deu-lhe o mesmo nome que seu pai tinha dado. Isso aqui nos mostra claramente. Ele era perseguido todas as vezes que ele ia cavar um poço, os filisteus chegavam lá. E a Bíblia diz aqui que ele reabre o poço que o pai dele cavou, a qual os filisteus tinham entupido. O que isso aqui nos ensina? Ele traz de volta a vida que seu pai tinha revelado. Que quem cavou aquele poço foi o pai dele. Isso aqui me ensina, amado, que não podemos abandonar aquilo que os nossos antepassados, que os nossos pais fizeram, deixaram para nós. Isaac poderia dizer claramente o seguinte: olha, vamos começar do zero. Estão pesquisando a gente? Vamos começar do zero, vamos lá. Vamos cavar aqui. A sabedoria de Isaac é tremenda, porque ele cava o mesmo poço que seu pai cavou, apenas estava entupido. Entupiram aquele poço. Mas ele deixa bem claro que ele cava um poço que seu pai cavou, que um dia gerou vida. Ou seja, ele fala das experiências deixadas pelo seu pai. Ele não começa do zero. Ele disse: meu pai um dia cavou esse poço aqui, e daqui saiu vidas. Daqui saiu muitas bênçãos. Daqui teve experiências maravilhosas. Eu vou cavar esse mesmo poço. Além de não pegar uma terra dura, ou pegar uma terra mais fofa, isso aqui foi a experiência que meu pai deixou. Eu vou reabrir, desentulhar os poços que meu pai deixou. Que um dia trouxe vida a cada um de nós. E eu vou trazer essa vida de volta. Eu vou trazer essa mesma experiência. O que Isaac nos ensina aqui é que não podemos esquecer a fonte de vida que nossos pais prepararam para cada um de nós. As experiências. Para os jovens que estão aqui, é exatamente isso. Não esqueçam das experiências que os seus pais deixaram. Isso em qualquer área da vida de vocês, seja na faculdade, seja no trabalho, não esqueça. A Bíblia diz, amado, que ele cava, desentope, desentulha o mesmo poço. O mesmo poço, a qual trouxe vida, a qual tinha experiências maravilhosas. A Bíblia diz, amado, que Isaac reabre os poços. E assim que ele abre, começa uma nova jornada. Porque alguém chega lá e diz assim: sai daqui, porque isso aqui pertence a nós.
Vai lá para o versículo 19 e 20, acompanha comigo. 19 e 20. O que o texto fala? 26, 19 e 20. Que diz assim: os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água. Mas os pastores de Gerar discutiram com os pastores de Isaque e disseram: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque. O que significa Ezeque? Significa, amado, briga, discussão, contenda e triga. Presta atenção. Ele é levado a várias experiências. O primeiro poço que ele abre é o poço que seu pai deixou. Ele é expulso de lá. Ele abre outro poço. Esse poço, aquele lugar, dá o nome de Ezeque, significa briga, contenda. É isso que o texto fala. E ele é tão sábio, que ele sai e deixa lá. Isaac não quer briga, Isaac não quer discussão com ninguém, ele sai de lá. E o texto diz, quando ele sai de lá, ele continua a sua caminhada e abre outro poço. Versículo 21, olha o que o texto fala. Verso 21. Então, os seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele. Por isso chamou de Sitna. O que significa isso? Significa acusação, ódio, acusação que vem da mesma raiz da palavra de Satanás, de acusador. Olha as experiências que ele passa. Isaac, ele teve uma sensibilidade tão grande de entender que aquele lugar, aquela situação, traria prejuízo para ele, que ele deixa aquilo de mão. Eu não sei se você já passou por essa experiência. Em estar numa situação, em estar num lugar onde você percebe claramente o agir do inimigo. Eu não sei se 2025 você já passou por isso. Essa perseguição, esses momentos difíceis. Isaac, ele percebe que Sitna é contenda, é acusação, é problema. E ele tem essa sensibilidade. A pergunta que eu faço é, será que tem alguém vivendo essa fase? Em algum momento, 2025, você passou por uma situação, e falou assim, rapaz, Deus não está nesse negócio não. Eu não vou teimar com isso não. Ele tinha uma sensibilidade tão grande, que ele sai de lá e continua a sua caminhada. Isso fala, amado, de experiência, de frustrações que nós passamos. E que nós temos que ter a sensibilidade para entender que a situação que passamos, que o lugar que estamos, se é Sitna, que significa ódio, da mesma raiz do acusador, que vê exatamente o inimigo trabalhando. Temos que ter essa sensibilidade e sair fora, e sair para outro lugar. A Bíblia diz que Isaac teve essa sensibilidade e foi cavar outro poço. Versículo 22. Olha o texto comigo. Verso 22. Que diz assim: Isaac mudou dali e cavou outro poço. E agora, presta atenção, ninguém o quê? Ninguém discutiu por causa dele. Deu o nome de Reobote, dizendo, agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos nessa terra. Ele passa por algumas situações, cava os poços, ele é expulso dali, ele sabe que ele tem contenda, tem confusão, ele sai. Aí ele chega num lugar onde ele cava esse poço aqui, e o texto diz que esse lugar aqui é lugar próspero. Reobote, lugar amplo, lugar de prosperar, lugar de trabalhar em paz. Esse nome, amado, se você procurar Reobote, você vai ver na internet que nome de grandes empresas tem esse nome, Reobote, que fala de prosperidade,
que fala de grandeza, que representa algo grande. Pois foi nesse lugar de prosperidade onde Isaac cavou um poço. E o texto disse que ali não tinha confusão, ninguém foi atrás dele para dizer: sai daqui, sai daqui. Você sabia que essa cidade existe? Se você procurar no Google, você vai ver, é lá no leste de Jerusalém. Rebote, que fala de riqueza, que fala de tenda, sabe? A pergunta que eu faço a você essa noite: de tudo isso que você viu, tantos poços que ele passou, que foi expulso, aonde ele cavava o poço, tinha água, chegavam os filisteus: sai daqui que é nosso, essa água é nossa. Sendo perseguido direto. Isso por causa de uma promessa. Estava debaixo de uma promessa. E a Bíblia diz que ele chega nesse lugar aqui. E nesse lugar onde ele chega, ninguém mais discute com ele. Ninguém discute com ele. A pergunta que eu faço para você é: você sairia desse lugar? De verdade. Você ir embora? Ter passado por tantos cantos, tantos lugares. De repente você chega em Rebote, tranquilo demais, tudo tranquilo ali. Talvez você diga assim: ah, pastor, eu ficava ali direto. Prosperidade, trabalhar em paz. Eu não quero saber de outro canto, vou ficar por aqui mesmo. Pois Abraão ficou naquele lugar. Mas não ficou muito tempo ali. Ele reconhece que tudo ali é maravilhoso. Um lugar próspero, lugar de abundância, lugar de paz. Ninguém perturbou mais ele. Isaac, amado, ele tinha uma sensibilidade tão grande para com Deus, que embora ele sabendo que aquele lugar era muito bom, não era o lugar a qual Deus queria que ele ficasse. Ele sai de Rebote e vai para outro lugar, onde Deus queria que realmente ele ficasse. Deixa eu adiantar uma coisa para vocês aqui. Existem situações em nossas vidas, nesse ano de 2025, experiências que nós passamos, perseguições, frustrações, que a gente chega a pensar assim: o que é isso? É Deus querendo nos colocar no lugar certo. Vamos para o texto. Ele sai de Rebote agora e vai para outro lugar. Versículo 23. Vamos olhar para onde é que ele vai. Versículo 23, que diz assim: dali Isaac foi para onde? Para onde? Berseba. Berseba. O que significa Berseba? Fonte da promessa. Fonte da promessa. O que tinha tão interessante em Berseba? Como é que ele sai de Rebote, aonde tinha prosperidade, tinha tudo que ele precisava? Por que ele sai de lá e vai para Berseba? Berseba, amado, era o centro da vida patriarcal. Há muitos anos atrás, seu pai Abraão recebeu a promessa nesse lugar, Berseba. Foi lá que seu pai recebeu esse lugar. Ou seja, amado, ele deixa toda a amplitude, a riqueza, todo o conforto e vai para Berseba. E quando ele chega em Berseba, acontece algo maravilhoso ali. Versículo 23 até o 25, acompanha comigo, que diz assim, 23 ao 25. Dali Isaac foi para Berseba.
Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: só um pouquinho, segura só um pouquinho aí. Só quando ele chega em Beceba é que ele escuta isso de Deus. Nem Rebote, que é um lugar de paz, lugar de fartura, de prosperidade, ele ouviu isso. Mas lá em Beceba ele escuta: eu sou o Deus de seu pai, Abraão. Não tema, porque eu estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Isaac construiu nesse lugar o que, igreja? Me ajuda? Um altar. E invocou o nome do Senhor. E ali armou acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Olha o que Deus fez na vida deste homem. Em Beceba, ele tinha o quê? Ele tinha poço, ele tinha tenda, ele tinha riqueza, ele tinha prosperidade. Olha para cá. Ele tinha tudo isso em Beceba. Agora, ele tinha tudo isso em Rebote. Agora em Beceba, o texto diz para nós que ali ele tinha um altar. Altar fala de quê? Altar fala de quê? Fala de adoração. Fala de Deus. Amado homem, ele precisa sim de bens materiais, de pão, como diz a palavra. Porém, a maior necessidade dele é Deus. É de um altar. É de adorar. Amém, igreja? Talvez, amado, muitos estão aqui essa noite. Passou por todos esses lugares aí. Mas tudo isso foi só uma maneira de Deus te levar para perto dele, para Beceba. Ele passou por tudo isso. Em Beceba, Deus revela o que realmente quer com ele. É onde Deus fala com ele. Onde Deus fala assim: olha, eu sou contigo. Eu vou te multiplicar. Eu não te abandonarei. Por que Deus não falou isso lá em Rebote? Rebote não tinha altar. Em Beceba tinha. Beceba era o lugar aonde o seu pai recebeu a promessa. O homem ele precisa realmente de riquezas, de bens, de paz nessa terra. Mas a maior prioridade de um homem não é essas coisas terrenas. A maior necessidade de um homem é de Deus, é do altar, é de se relacionar com esse Deus. O texto diz, amado, quando ele chega neste lugar, que está dentro dos planos, dos propósitos de Deus, acontece algo maravilhoso. Versículo 26 até o 33, acompanha comigo. 26 ao 33, que diz assim: por aquele tempo, veio a ele, quem, igreja? Aquele indivíduo ruim que tupiu os poços. Aquele mau elemento. Por aquele tempo, veio a ele Abimeleque, de Gerar, com Alzate, seu conselheiro pessoal, e Fico, o comandante dos seus exércitos. 27. Isaac perguntou: por que me vieram ver? Por uma vez que foram hostis e me mandaram embora? Eles responderam: vimos claramente o que o Senhor está contigo. Por isso dissemos: façamos um juramento entre nós. Queremos firmar um acordo contigo. Tu não nos farás mal, assim como nada te faremos, mas sempre te tratamos bem.
e te despedimos em paz. Agora sabemos que o Senhor tem te abençoado. Quem está falando isso? Aquele que passou o tempo perseguindo a Isaac. Agora sabemos que Deus tem te abençoado. Versículo 30. Então Isaac ofereceu-lhe um banquete, e eles comeram e beberam. Na manhã seguinte, os dois fizeram juramento. Depois Isaac o despediu, e o quê? E partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaac vieram falar-lhe sobre o poço que tinha cavado, e disseram: achamos água. Só aconteceu tudo isso quando Isaac chegou em Berseba. Aí diz que os próprios inimigos chegam e falam assim: olha, não tem como continuar brigando contigo. Eu já percebi que Deus está contigo. Deus tem te abençoado. Faz o seguinte, vamos parar por aqui. Olha para mim. Quando o homem está debaixo de uma promessa, ele não briga por poço. Ele prefere cavar outro poço. Ele não perde tempo em brigar. Ele simplesmente vai lá e cava outro poço. O texto diz que ele chega a Berseba. E quando chega a Berseba, o local aonde seu pai recebeu essa promessa, Deus fala com ele de uma forma tremenda. Quando o homem está dentro dos planos do projeto de Deus, irmãos, até os inimigos querem ter paz com ele, porque vê Deus na vida dele. A Bíblia diz, amado, que Isaac manda chamar ele chega lá, né? Manda fazer um banquete, vamos lá. Ele come, bebe. Depois come e bebe. Os abençoa e vai em paz. Depois que ele faz tudo isso, olha para mim. Depois que ele faz tudo isso, chegam os pastores de Isaac e dizem: Senhor, encontramos água. Encontramos água, Senhor. O poço que nós cavamos. Sabe o que é isso aí, irmão? O nosso Deus, Ele tem cuidado de cada um de nós. Quando nós estamos dentro dos planos e do projeto dEle. A coisa mais importante, meu irmão, não é o ter aqui. A coisa mais importante é Deus. E quando nós, trilhamos o que Deus tem para cada um de nós, é inevitável que as bênçãos não venham. Sabe por que isso acontece? Porque nós estamos debaixo de uma promessa. Amém, igreja? Debaixo de uma promessa. Isaac, ele passou por Ezeque, Sitma e Rebote. E ficou em Berseba. Berseba, poço da promessa. Muitas das vezes, amado, sabe? A gente gasta tanta energia brigando por alguma coisa. Brigando por poço, velho. Onde nós deveríamos gastar essa energia cavando outro poço. Porque aquele Deus que prometeu é fiel. Isaac entendeu que as circunstâncias adversas, e que nós entendamos isso, estão relacionadas nas promessas que Deus fez a cada um de nós. Tudo isso nós temos passado, está dentro da promessa. Tudo isso que ele passou, Ezeque, Sitma, Rebote, tudo isso é um processo para aquilo que Deus já tinha preparado para ele. É um processo. E esse processo não podemos de maneira nenhuma sair dele, de jeito nenhum. Não passar por vales, desertos, tudo isso vão passar. Mas sabe de uma coisa? O nosso Deus, aquele que fez a promessa, é fiel. Rebote não é um lugar.
melhor lugar para nós. Prosperidade, isso vai vir naturalmente. Uma vida confortável. Tudo isso que nós passamos, irmão, durante esse ano 2025, precisamos pedir a Deus a sensibilidade de compreender que tudo isso faz parte de um processo para nos levar para Berseba, para mais perto de Deus. Amém, igreja? Para mais perto de Deus. É esse lugar onde Deus quer levar a cada um de nós. Então saiba de uma coisa. Descansa. 2026 está chegando. E com certeza, acredite nisso. Você vai passar por todo esse processo. Momento difícil, vales. Mas é inevitável que não vamos passar por isso para chegar em Berseba. Estar mais próximo de Deus. Paulo chega a dizer, amado, que dai graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não é dar graças por tudo, não. Dá graças em tudo. Tudo. Tudo de ruim que você passou, dê graças. Porque até nisso, Deus tem manifestado o seu amor cuidando de você. Você vai passar por tudo isso, por esses lugares do dia. Mas sabe uma coisa? É esse caminho que vai te levar a Berseba, mais perto de Deus. Tudo isso porque esse homem estava debaixo de uma promessa. Você tem promessa. Saiba disso. E Deus nunca vai desamparar você. Não gaste energia brigando por poço. Cave outro. Porque no momento certo, na hora que você estiver dentro daquilo que Deus quer que esteja, vai chegar alguém te dando uma notícia maravilhosa. Como os pastores chegaram para Isaac. Senhor, cavou um poço. E deu água. E eu trazo assim, Senhor, e é água viva. Fonte de água em pleno deserto. Amém, igreja? Isaac não guardou rancor, simplesmente o alimentou, bebeu, o abençoou, presenteou e vai na paz. Você tem promessa de Deus. Mas saiba de uma coisa. Existe um propósito e nesse propósito existe um caminho a trilhar. E nesse caminho, sabe de uma coisa? Por mais difícil que você imagine, perseguições, lutas, Deus nunca vai te abandonar. Como não te abandonou em 2025. E é o único meio para você chegar em Berseba é passar por todo esse processo. Quem entendeu, diga amém. Fica de pé, então. Vamos adorar a Deus, então. Aleluia.